Bom, crianças, vamos para a nossa aula de história. Antes de nós começarmos a aula de história, vamos fazer uma revisãozinha daquilo que nós já falamos. Então, em história, nós estamos falando sobre o museu. Então, vocês viram aí um pouquinho na teoria o que é um museu, né? Nós, nós conversamos sobre isso, que o museu ele é um espaço onde ele guarda o acervo, né, geralmente de algum momento na vida que já aconteceu. Então esse acervo ele fica lá guardadinho, reservado direitinho, para que as pessoas possam ter acesso à história. Nós também vimos que existe vários tipos de museu, né? Isso a gente falou na última aula. Nós vimos quais são as peças geralmente que são expostas no museu, que são as esculturas, são os quadros, livros, roupas, objetos antigos, né? Esses são umas das peças, documentos, então são algumas das peças que faz parte aí do acervo de museu. Nós vimos que o museu ele é um espaço educativo e ele está assim disponível para toda a faixa etária. Não existe uma única faixa etária que possa estar fazendo visita nos museus. A gente viu que existe sim museu que retrata mais arte. Nós vimos que existe museu que retrata mais a questão da tecnologia. Tem aquele museu histórico, né, que conta aí toda a história do local, da pessoa. Tem também o museu, da história natural. Nós vimos também que tem aquele museu que é muito famoso, o Museu do Futebol. O livro até trouxe essa abordagem para você, uma foto, para você estar verificando. E aí, na última aula, nós falamos sobre os museus que tem no Brasil e no mundo. Então, o que que a teoria trouxe para a gente? Que existe mais de 3.200 instituições de museus no país, né? Então, o que que acontece? É muito museu. Existe museu de todo tipo. Então, o livro ele trouxe para a gente a teoria, alguns os mais principais do Brasil, para que você pudesse ter conhecimento. Então, o que que ele trouxe? Ele trouxe o Museu de Artes de São Paulo, o MASP, ele trouxe o Museu do Amanhã, que fica lá no Rio de Janeiro. Então, o Museu do Amanhã é um museu assim de ciências, que ele é voltado assim para imaginar, né, como será no futuro. Nós vimos também que tem um Museu Imperial, que fica lá também em Rio de Janeiro, né, que é o Palácio de Dom Pedro II, que conta toda a história ali. Depois nós entramos mais nos museus do mundo. Então nós vimos o Museu de Louvre, vimos o Museu Britânico, o Museu Egípcio. Então nós vimos também os mais famosos ali no mundo, tá? Para a gente poder fazer a atividade, então vocês vão pegar aí o grupo 3, abrir lá no capítulo de História, e nós vamos para a página 248 fazer a atividade, tá? Eu sugiro que antes que você faça essa atividade, você faça a leitura da teoria. Então você pode fazer a leitura da teoria, ó, dar uma revisada, né? Porque nós conversamos isso na aula passada. Então você pode, de repente, fazer uma leitura da página 244, 245, dá para entender, pessoal? 246 e a 247, tá? Porque os exercícios que nós vamos fazer é relacionado a essa teoria que nós falamos na nossa última aula de história. Então vamos ver o que que o exercício vai propor aqui, ó. Muitos profissionais trabalham em um museu, mas a figura do museológico é fundamental em qualquer um deles. Esse profissional é responsável por classificar,
conservar e expor as peças de valor histórico, artístico, cultural e científico. Sua função é transmitir e divulgar conhecimento, desenvolvendo ações culturais sobre o acervo. Além disso, ele tem que, ele tem que planejar e executar tarefas de documentação, arquivamento e conservação de todos os objetos ou obras artísticas. Existe um museu. Por sua importância, foi criada uma data para homenageá-lo, que é no dia 18 de dezembro, que é o dia do museológico. Então, né, o livro trouxe essa curiosidade. Museológico é um nome que se dá ao profissional que trabalha no museu. Então, o que ele acontece? Ele cuida das peças, ele conserva, ele mexe em todo o acervo, ele entende tudo que tem lá. De repente, até numa visitação, ele pode, né, passar ali uma informação. Então, existem pessoas que são qualificadas, são profissionais para trabalhar nesse local, né? Para deixar esse local ainda mais aconchegante, mais cheio de aprendizagem ainda. Então vamos ver o que o exercício está pedindo para vocês. Ó, número 1. A residência favorita de verão de Dom Pedro II se transformou em um museu, cujo nome é o Museu Imperial. Em que cidade fica localizado? Então nós temos a opção A, B, C e D. Apenas uma está correta. Então, para quem não lembra, onde que vocês vão encontrar essa resposta? Vocês vão lá na página 245. Deixa eu pegar aqui. Página 245. Bem no finalzinho da página, você vai ver que vai falar sobre o Museu Imperial. Dê uma lidinha lá novamente, que vai ter a informação correta para você poder assinalar, tá? Próximo. Vamos ver o que pede a 249. Leia o texto. O Museu Imperial decidiu publicar as anotações que o imperador Dom Pedro II fez durante sua viagem aos Estados Unidos em 1876. O diário começa em 15 de abril, quando Dom Pedro II e sua comitiva desembarcam em Nova York. A visita, que durou quase 3 meses, incluiu 28 estados norte-americanos, além da capital de Washington, escolas, bibliotecas, museus e instituições públicas. Antes do almoço, fui à universidade. Belo edifício. Gostei muito de ver o gabinete de física. Depois de jantar, fomos à Academia das Belas Artes. Lindo edifício que custou mais de $400.000 de subscrição e tem uma muito notável coleção de estátuas e quadros. O diretor da academia é um homem de muito bom gosto e de caráter jovial e simpático. Chama-se Gleison. A Nora toca muito bem piano e recriou-me os ouvidos com músicas de Mozart em Mendelssohn. À noite recebi no meu salão membros escolhidos das comissões para conversarmos sobre a exposição. E finalmente fui descansar à meia-noite. Então, pessoal, isso aqui, ó, é uma parte, né, do diário lá do Dom Pedro, quando ele escreve, ele conta como que foi a visita dele lá em Nova York. Essa informação aqui, ó, ela foi tirada de uma fonte, ó. Olha aqui a fonte, ó, disponível em www.viagem.com/Dom Pedro. Então, foi em outubro de 2017 que foi acessado e tirou essa informação aqui. Então, vamos lá. Depois desse texto que nós lemos, vamos ver o que vai perguntar. No site do Museu Imperial, você pode ler e descobrir outros registros da viagem de Dom Pedro II aos Estados Unidos em 1876.
Agora responda as questões. Vamos lá. A. Por que é importante o Museu Imperial guardar e preservar as peças ligadas à monarquia brasileira, como mobiliário, documentos, obras de arte e objetos pessoais dos integrantes da família imperial? Justifique a sua resposta. Pessoal, então vamos lá. Vamos pensar lá no museu histórico. Por que é importante o museu histórico? Por que a gente tem acesso àqueles acervos lá de objetos antigos, de documentos antigos, de roupas antigas? Por que é muito importante esse museu imperial aqui, né, lá da história do Dom Pedro, da família imperial? Por que é importante isso para nós, pessoal? Porque lembra que o museu e uma dos objetivos dele é trazer informação sobre a história, sobre aquilo que já aconteceu. Se eu não tiver no museu, né, se eu não tiver acesso a essas peças, como que eu vou ter noção do que aconteceu, como era, como foi? Por que é importante eu ter acesso a esses objetos da família imperial? Pensa aí, por que você acha que é importante? Escreva e justifique a sua resposta, tá? Então vamos lá. B. Há quanto tempo esse diário foi escrito? Então dá uma olhadinha aqui, ó, que está falando. Quanto tempo quando que foi escrito esse diário, né? E quando que o livro aqui, ó, ele teve acesso a esse diário? Vamos procurar, ó. Que ele teve acesso, nós já sabemos que foi no ano de 1876, tá? Que foi o ano aí que ele escreveu. E qual que foi o ano que o livro ele teve acesso a essa informação do Diário de Dom Pedro? Aqui na fonte está mostrando para vocês, ó, 2017. Então, o que, que você vai fazer? Ele quer saber quanto tempo esse diário foi escrito, quanto tempo faz. Então, nós vamos colocar, ó, nós vamos fazer uma continha, nós já vamos fazer até juntos aqui, vendo? Nós vamos colocar 2017, foi quando teve o acesso, 1876, tá? Aqui nós vamos fazer uma continha, vou pôr bem aqui em cima, uma continha de menos, certo? Então vamos lá. Vocês ainda não aprenderam essa continha, eu vou fazer aqui rapidinho, que vai ficar um pouquinho difícil para vocês. Então nós vamos lá. 6 para chegar no 7. Quanto que é? 6, 7. Nós vamos por um aqui. 7 para chegar no 1. Tem como 7 chegar no 1, pessoal? De jeito nenhum, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar mais um aqui, ó. O que vai virar? Esse aqui, quando eu coloco mais um, ele vai virar o número 11. Então, eu vou perguntar aqui, ó, 7 para chegar no 11, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui, por o 4 aqui. Tudo que eu empresto, eu tenho que devolver. Então, eu não pus um aqui, vou devolver aqui no 9, no 8 aqui, aqui embaixo. Aí, eu vou fazer uma continha assim, ó. 8 mais esse 1 que eu devolvi vai virar 9. 9 para chegar no. Vou colocar um aqui. O 9 chega no zero? Não. Se eu colocar um aqui, ele vai virar uma dezena, vai virar 10. Então, 9 para chegar no 10 é igual a 1. Tudo que eu empresto, eu tenho que devolver. Se um aqui, vou colocar um mais. 1 mais 1 vai ficar 2. 2 menos 2 é igual a 0. Então, qual que vai ficar a resposta final? Ó, 141
anos. Então, faz 141 anos, né? Fazia em 2017, no caso, que esse diário tinha sido escrito, tá? Então eu fiz rapidinho, essa conta de subtração você ainda não aprendeu, não precisa se apavorar, a gente depois vai falar isso com mais calma, com muita mais tranquilidade. Só fiz juntinho aqui, que para vocês ia ficar muito difícil isso aqui. Deixa eu colocar aqui, dá para entender que é um 141? Então tá bom, tá? Mas aqui dá para vocês responderem. Vocês vão colocar por que que é importante preservar as peças, ligado à monarquia, tem que colocar, justificar a sua resposta. E aí eu acredito que nós temos mais uma aqui. Vocês vão fazer uma pesquisa no Google, tá? Então a pesquisa fala assim, ó, preencha o quadro com as informações corretas. Ó, no Google não, desculpa, vocês vão fazer uma pesquisa na teoria, onde que nós lemos, tá? Então, ó, Museu de Artes de São Paulo, o MASP. Então, aonde que ele fica? Então, onde que vocês vão procurar essa informação? Vocês vão procurar na página 244. Lá na página 244, vai falar onde ele fica e quais as características do acervo. Então, que tipo de acervo que tem lá no MASP, qual que é o tipo de exposição que tem lá, tá? Acha aí na página 244. Depois nós temos o Museu Imperial, que fica na página 245. Dá uma olhadinha lá. Aonde que fica o Museu Imperial? Lá na teoria fala. Quais são os tipos de acervo? Quais são os tipos de amostragem que tem lá no museu? O que, que tem lá para as pessoas visitarem? Dá uma procuradinha na teoria e escreve aqui. Aí nós temos o Museu Britânico. O Museu Britânico, ele fica na página 247. Fala sobre ele. Então tem local, aonde que ele fica e o que que mostra lá, quais são os seus tipos de acervo. Nós temos o Museu de Louvre. O Museu de Louvre já fica na página 246. Lá também fala aonde ele fica, quais são as características. Pessoal, essa atividade, como ela é um pouquinho mais detalhada, pode pedir ajuda de um adulto, não tem problema nenhum, tá bom? Mas o adulto, ele vai te ajudar, não vai te dar a resposta prontinha já não, hein? Vamos pensar direitinho aí. Então é isso. Vamos lá para a nossa próxima aula. Trabalhar um pouquinho mais a nossa multiplicação, tá? Então até já, estou te esperando.